Ó, então vamos ver aqui a próxima posição, né? Vamos lá, né? Analisando a posição do ponto de vista material, a gente vê que as pretas têm 7 peões, as brancas têm 7 peões, nós temos um bispo, as pretas têm um cavalo, e nós temos 2 torres, as pretas têm 2 torres, nós temos uma dama, tem uma dama para as pretas também. Então, a posição é igual materialmente falando, porém a gente tem bispo contra cavalo, né? Sim. Beleza. Então vamos lá. Primeira pergunta: quais são os problemas do oponente? Do oponente, ele tem uma torre que não consegue se mexer, né? No caso, só tem F8. Uhum. É uma torre que não tá tão feliz, né? Sim. Uhum. Eu considero a casa de F6 uma casa fraca para ele. Na verdade, um complexo todo de casa escura aqui, né? Tipo, todas as casas escuras Exatamente. aqui perto do rei, né? X aí, né? Uhum. Tipo aqui sim, né? Tá tudo meio mal, né? Porque não tem o bispo de casa escura, né? Sim, eu acho fraco. Beleza, concordo com você também. Então, beleza, nós chegamos na conclusão que basicamente as fraquezas seriam essas, né? E as nossas fraquezas? Quais são os nossos problemas? As nossas fraquezas. Quais são os nossos problemas? O nosso bispo, É um ele bispo tá mau, travado aí, né? um bispo mau, aham. Um bispo mal. Sim. Também, ou na minha concepção, teria como melhorar essas torres aí. Tem as suas estão Melhorar um pouco elas. colunas fechadas aqui, né? Sim, esses 2 peões nossos estão meio que atrapalhando elas aí, né? Uhum. Nós temos casa fraca? Vamos falar de casa fraca aí. Casa Quais casas fraca. fracas do nosso jogo aí? Postos avançados. Quando a gente vê um cavalo do outro lado, a gente tem que pensar se tem algum posto avançado, Uhum. né? A Nosso campo nossa aqui. casa fraca é D4. D4, esse aqui é um buraco que a gente não pode suportar um cavalo chegando aqui. Se um cavalo chegar Sim. aqui, a gente fica muito mal. É que aí um cavalo ali já tira muita Ele, mobilidade. sim, ele prejudica demais a nossa posição, né? Chegar um cavalo ali. Prejudica principalmente, eu acho, até essa rainha. Eu acho que ela fica. Não, prejudica tudo, porque de repente um cavalo chega em D4 e você joga, sei lá, G3, já leva um duplo aqui, né? Em F3 perde a dama. Sim, sim. Basicamente você vê os problemas quando o cavalo surge ali, surgem problemas variados aí, né? Na posição. Então, beleza, chegamos à conclusão de que nossas torres poderiam ser melhoradas, né? Nosso bispo é um bispo mau e nós temos a casa fraca em D4, né? Vamos para a terceira pergunta, né? Que seria de que lado que a gente é forte aí, né? Tem algum lado que a gente está sendo mais forte? Eu diria que no centro, né? O que você acha? Então, eu também acho, porque as nossas peças estão tudo concentradas de C a E. C, D e E, né? Uhum, não tem um lado assim tão forte pra gente jogar, né? Sim. Beleza, chegamos então nessa conclusão. Essa pergunta já é uma pergunta que não tem uma resposta tão clara, né? A quarta pergunta, então, que seria qual peça pode ser mais feliz, a gente já chegou na conclusão de que praticamente quase que todas as nossas peças poderiam ser mais felizes que elas estão, né? Principalmente o bispo ali, né? As torres. E peças que trocaria, eu acho que eu não trocaria. Não trocaria nenhuma aí, não. Não vejo nenhuma peça dele que esteja muito na frente da nossa, não. Não Então, sei você. sabe o que eu pensaria aqui? O seguinte, as torres eu não trocaria, porque, pô, né, tá meio que elas por elas. Mas esse bispo eu trocaria pelo cavalo. Por quê? Considerando que o cavalo em Considera... possíveis 2 lances, ele Isso, consegue considerando que posto o cavalo avançado. tem um grande potencial de melhora, né? E o nosso É, bispo não tem, né? Um potencial de melhora assim. A gente não vê claramente uma melhora desse bispo, né? Já o cavalo a gente percebe uma manobra bem simples, né? Ele jogando cavalo C6, cavalo D4, ele já resolve, né? E nós não verdade. chegamos ainda numa outra pergunta que a gente não se fez na posição anterior, né? A gente já tinha algumas coisas já em mente, né? A gente acabou negligenciando uma das perguntas, que é o seguinte, né? O que meu adversário quer fazer, né? É verdade. A gente não se perguntou isso, né? Vamos nos perguntar isso agora. Se a gente passasse a vez, né? Vamos dizer que a gente fala assim, passei a vez. E fosse a vez das pretas, o que as pretas querem fazer?
Eu acho que a gente já tem uma resposta clara já. Pretas, sim. As pretas jogariam em C6. Cavalo C6 e cavalo D4, né? Exatamente. Perfeito. A gente já sabe o que as pretas querem fazer. Cavalo C6 e cavalo D4. Então a gente... Vamos lá, vamos fazer então um check-up da posição. Percebemos que nossas peças poderiam ser mais felizes, estão relativamente bem, mas nada excepcional. Que nós temos um buraco absurdo na casa D4, que a gente não pode tolerar um cavalo chegando aqui. Percebemos que a gente queria trocar o bispo pelo cavalo, né? E basicamente isso, né? Que a gente tirou de conclusão, né? Então agora a gente pode tentar achar um plano, achar uma ideia. Basicamente a ideia vai ter que ser alguma coisa relacionada a isso que a gente está conversando agora. O que você faria de brancas? De brancas. Olha, poderia até pensar na dama defender essa casa de cavalo, mas não, já descarta essa ideia já. Não adianta, né? Porque você não vai tomar o cavalo quando chegar ali com a dama. Não compensa tomar esse cavalo. E o Stoma, né? Além de a gente estar perdendo uma peça importante, esse peão dele, ele fica controlando duas casas importantes aí. Uhum. Mas explorar aquele X ali que a gente comentou também, né? Sim. Eu acho que para fazer isso aí, a melhor peça é a rainha, né? Tentar tipo um dama H6, alguma coisa nesse sentido? Isso. A questão é, será que a gente consegue depois atacar nessas casas? Porque a gente teria que passar a torre, né? Depois passar outra torre, né? Tá bem limitado. Enquanto isso, as pretas vão botar o cavalo lá em D4 e a gente não consegue tirar esse cavalo nunca mais dali, né? Eu acho que nossa maior preocupação teria que ser evitar esse cavalo de chegar em D4. E como que a gente faz isso? Como que a gente evita o cavalo de chegar em D4? Toma. Aí eu não tô nem dizendo que o dama que você sugeriu é um lance errado. Não tô nem dizendo isso, porque, volto a repetir, a nossa ideia aqui com esse método é a gente achar um plano. Independente de você fazer o plano mais correto do mundo, né? A gente só não pode ficar sem nenhuma ideia, né? Mas eu falo que eu acho que a preocupação maior aqui, em vez de se atacar, é a gente evitar esse cavalo chegar em D4. Acho que esse é o maior problema da posição aqui. Porque se o nosso ataque não funcionar e o cavalo dele já estiver ali, a gente não tira mais. E aí a tendência é a nossa posição piorar, né? Ficar ruim. Se o nosso ataque não der certo. Não sei. Talvez eu penso numa boa ideia. Não sei se talvez seja a melhor, mas às vezes avançar o peão de E4, ele toma. Nós tomamos de torre em E5. Uhum. Né? Se ele tenta fazer aquela manobra do cavalo, a gente já toma o peão de C5. Ele já perde o peão pro posto avançado. Interessante. E5 é interessante, porque aí esse peão toma, você toma de torre, tá atacando o peão de C, né? Então não dá tempo dele fazer cavalo C6, cavalo D4, né? Nessa brincadeira aí, libera a nossa torre, né? Mas eu acho que contra E5, talvez ele jogaria cavalo C6 mesmo, né? E5. E aí, independente do que a gente fizer, cavalo D4 no próximo, né? Depois ele toma um peão em D com a dama, né? Não tem muito como a gente ficar segurando esse peão aí. Eu não sei, essa era a minha ideia. O problema é que esse lance dele de cavalo me quebra. Parece um lance quase impossível de evitar, né? Realmente. Basicamente, vamos dizer assim, basicamente a gente não consegue evitar o cavalo de C6, até porque, tipo, basicamente qualquer lance que a gente fizer, ele joga cavalo C6, né? Mas, tipo, seria quase impossível a gente evitar ele de jogar cavalo C6. Mas a gente consegue evitar ele de jogar cavalo D4. Como que a gente faz isso? Vamos pensar o seguinte, quando ele jogar o cavalo em C6, vai acontecer uma coisa aqui. Esse cavalo vai estar na mesma diagonal que a torre. Nossa, Achou a ideia, joga né? o peão de E4, igual eu falei, às vezes, não sei se você concorda. Uhum. Independente do que ele fizer, a gente move o nosso bispo para E4, né? Ele já fica esse cavalo bem pressionado. Já corta a casa C6, né? Exatamente.
Não, essa ideia eu tô gostando já. Já tô gostando mais dessa ideia. Desse plano seu aí, com E5 e bispo E4. Porém, o problema é que contra E5 ele pode jogar talvez D5 em algum momento, né? E acaba que depois ele joga cavalo C6 do mesmo jeito. Tem um outro jeito da gente explorar essa mesma diagonal aqui, ó. Que vai até a torre. A gente não tinha chegado na conclusão de que a gente queria trocar esse bispo por esse cavalo? É. Então, quando ele chegar com o cavalo em C6, vamos pensar assim, né? Vamos criar um plano na nossa cabeça, né? É aquela coisa assim que a gente fala assim, e se, né? A gente fala muito essa questão, e se? E se quando o cavalo chegar em C6, a gente puder trocar ele pelo bispo? Onde que a gente quer que o nosso bispo esteja para a gente poder trocá-lo? A gente já chegou na ideia de que em E4 poderia ser uma ideia. Mas aí E4 é um pouco mais difícil da gente conseguir, porque a gente teria que sacrificar um peão, né? Teria que fazer uma ideia no centro, né? Talvez a gente não queira mexer agora. Mas a gente consegue ir por outra rota. Esse aqui é um exercício um pouquinho mais difícil mesmo. Mas a ideia é achar O a negócio ideia é achar as ideias, né? o cavalo em C6, ele não atinge casas brancas, né? Não, ele vai estar na Casa Branca, né? Ele vai estar em uma, mas ele, quando você fala de trocar, ele não atingiria nenhuma, né? Não, a ideia é o seguinte: é que quando o cavalo chegar em C6, a gente consiga dar um jeito de trocar por esse bispo. Onde que eu preciso estar com esse bispo aqui? Pra quando o cavalo chegar em C6, eu dar um jeito de trocar ele. Aí você já teve uma ideia. Com E5 e cavalo C6, você joga o bispo E4 e o cavalo não pode sair que cai a torre, né? É. Essa era uma ideia. Mas a gente pode usar essa diagonal aqui também, ó. Eu tava pensando em ir por esse lado aí também. Porque se a gente joga, por exemplo, o bispo C2, ele joga cavalo C6, que é o lance que ele quer fazer, a gente joga o bispo A4. Ele não pode jogar cavalo D4 agora? Até pode, mas aí significa que ele fica Aí a torre, né? cai a torre dele. Uhum. E aí, depois que a gente jogar bispo C2, cavalo C6, bispo A4, independente do que ele fizer, a gente toma o cavalo. Ou a gente toma a torre, né? Caso ele queira jogar cavalo D4, vai custar a torre, né? Pelo menos. Faz sentido. Então, assim, é igual eu tô te falando, mas a ideia é a gente eliminar esse cavalo, né? Então, mas fez sentido a ideia, né? Fez. Bispo C2, ele joga cavalo C6, bispo A4. Ele move qualquer coisa, a gente toma o cavalo e pronto, a gente resolveu o problema do cavalo D4, né? Que tava chegando. E já eliminou nossa pior peça, que era o bispo, né? Aí depois a gente joga com as outras que sobrar, né? Beleza? Beleza.